Olá, boa noite a todos, a todas. Estamos ao vivo em mais uma live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. E lembrando que o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, por meio de sua presidente Sulamita Santos Cabral, saúda a todos os participantes desta live. E hoje, em especial, ao Dr. Paulo Torelli, que vai abordar o tema Estado, Probidade e República Constitucional. Ao final da live haverá participação especial também da vice-presidente do IARGS, a doutora Lúcia Kopitschke, para falar sobre o curso Improbidade Administrativa, que já está sendo coordenado por ela e pelo nosso convidado de hoje, o doutor Paulo Torelli. Hoje também vai haver o sorteio de uma inscrição do curso Improbidade Administrativa. Basta escrever "Eu quero" no chat. Lembre que o site, o blog, estão sendo constantemente atualizados, além das redes sociais, com uma variada programação online. O artigo da próxima terça-feira, dia 4 de maio, na seção Estudos Jurídicos do IARGS, será do desembargador Marco Aurélio Costa Moreira de Oliveira. Dr. Paulo Torelli aqui já pedindo. Aguardando o Dr. Paulo Torelli. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, como é que vai? Boa noite, como é que vai? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, a alegria é toda minha poder participar. Que bom. Eu estava lendo aqui que o artigo da sessão de estudos jurídicos da próxima terça-feira vai ser do desembargador Marco Aurélio Costa Moreira de Oliveira, ele que foi o convidado da live de terça-feira passada. E o tema escolhido por ele é Exame de Propostas Reformistas da Constituição. E, na sequência das videopalestras do Grupo de Estudos de Direito de Família, a convidada da próxima terça-feira será a psicóloga especialista em terapia familiar sistêmica e adoção de menores, a Ana Flora Bestetti. O tema será Métodos Alternativos de Resolução de Conflito. Todas as lives e as videopalestras estão disponíveis no canal do YouTube. Para acessar, basta pesquisar pelos nomes Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Inscrevam-se no canal do YouTube, cliquem no sininho para ativarem as notificações. Dr. Paulo Torelli, agora mais uma vez, seja muito bem-vindo de novo nas lives aqui do IARGS. Muito obrigado, é uma honra sempre estar aqui com essa audiência qualificadíssima do nosso IARGS, o qual tenho orgulho de integrar. Que bom, e desde agora eu já falo do sorteio que a gente vai fazer com uma inscrição, né? Quem colocar no chat "Eu quero" vai estar participando do sorteio deste curso, que a gente ainda vai falar sobre ele, Improbidade Administrativa, que terá início no dia 18 de maio. Vou ler o seu mini currículo, doutor. Graduado pela Faculdade de Direito da URGS e mestre em Direito do Estado pela PUC-RS. Advogado público associado do IARGS, Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul de 1999 a 2002, doutor em Direito pela USP e professor de Direito Constitucional. Doutor, eu acho que é muito importante colocar o motivo da escolha desse seu tema de hoje, né? Que muito tem a ver com o curso que vai ser ministrado e que o senhor será um dos professores. Já estou vendo aqui que o desembargador Marco Aurélio Costa Moreira de Oliveira já está aqui, o doutor Eduardo Fontoura, Ana Amélia Prates também entrando, Solange Oliveira, muitos aqui já dando prestígio. Com a palavra, doutor, agora. Muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, saúdo mais uma vez a todos os internautas e, em particular, ao professor, desembargador, colega Marco Aurélio Costa Moreira de Oliveira. Eu não pude assistir a live com ele na terça-feira ao vivo, mas eu tomei o cuidado de prestigiar como sempre faço.
Ele que é uma pessoa muito querida, desde a época da graduação ainda. Está nos assistindo. Ele e Eu a sei. esposa, a doutora Estou Marisa, também mandando está aqui um assistindo. abraço em especial para o casal. Como eu dizia, eu não tive o privilégio de ser aluno dele, mas que na realidade eu tive outro grande professor, que é um amigo dele, falecido hoje, até prematuramente, o Rui Rosado de Aguiar Júnior, que depois era desembargador junto com ele, depois foi para o Superior Tribunal de Justiça, deu uma grande contribuição para o direito brasileiro. Mas eu bicava as aulas dele, até com o consentimento do desembargador Rui Rosado, eu disse, eu vou assistir a aula do professor Marco Aurélio hoje, que eram as turmas divididas. Então, foi uma grande alegria, em particular pela perspectiva garantista que ele abordou a improbidade, com a marca forte, que foi a que ele e o desembargador Rosado me passaram. Quer dizer, a preocupação justamente com o princípio da ofensividade, que no direito administrativo ele até se relativiza, mas o professor fez uma bela dissertação sobre a introdutória sobre a lei de improbidade, analisando ali as figuras típicas que o professor Maffini vai aprofundar na segunda aula do nosso curso. O professor da URGS, hoje, direito administrativo, Rafael Dacas Maffini, um dos grandes administrativistas do Rio Grande do Sul. Eu darei a primeira aula, que será muito um painel sobre os princípios do direito administrativo, que o professor Marco Aurélio já introduziu um pouco, e vou aprofundar. Agora, respondendo a tua pergunta, aí o professor Maffini fará a segunda aula, justamente analisando a tipificação, ali mais detalhadamente na jurisprudência, que o professor Marco Aurélio também já introduziu um pouco, o artigo 9, o 10, o 11, que tem as suas peculiaridades, né? O artigo 9 e o 11, eles exigem dolo da lei de improbidade. E o 10 ele pode ser admitido apenas na modalidade culposa, ele aceita também. Agora, o 11, em particular, ele é uma única exceção, né? Como ele tutela princípios da administração, ele até dispensa, em determinadas circunstâncias, a lesão. Mas a razão pela qual... Mas por que o 11 dispensa a lesão? O professor Marco Aurélio referiu muito bem isso, né? Porque ele visa proteger os princípios da administração. Então, alguém que tenha o dever de sigilo, um funcionário do Tribunal de Contas, e que resolva ligar para um amigo, porque ele tem aquela informação que o amigo vai ser investigado. Bom, independentemente da lesão ou não, essa conduta é uma conduta que atenta contra o próprio sentido do Tribunal de Contas. Então, isso estaria tipificado lá no artigo 11. Mas, respondendo à tua pergunta, com essa audiência que eu estou vendo que está entrando cada vez mais amigos e uma audiência muito, muito qualificada, o que coloca a minha grande responsabilidade. Qual é o sentido desse tema? Olha, é a preocupação em preservar a legitimidade da Constituição e, por extensão, dos governos e dos seus atos, que envolve todos os poderes, o parlamento, o poder judiciário. Quer dizer, como colocou o desembargador Marco Aurélio, o dever é o dever de probidade. O dever é de lealdade com as instituições, com os valores constitucionais. A improbidade é uma exceção. E a nossa Constituição, portanto, no artigo 37, que foi dissertado longamente, ela coloca os principais princípios. Depois nós vamos aprofundar na aula introdutória. Agora, lá no artigo 37, no parágrafo 4º, é que já está estabelecido que os atos de improbidade administrativa importarão em suspensão dos direitos políticos, em perda da função pública, em disponibilidade de bens. Quer dizer, o parágrafo 4º ele já diz na forma e gradação prevista em lei. E aí é que surgiu a Lei 8.429 de 92. E o parágrafo 5º, o Supremo, há pouco tempo, do artigo 37, ele interpretou dizendo que são imprescritíveis, quer dizer, as sanções de improbidade. O que diz o parágrafo 5º? A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário. Ou seja, e no final ele diz, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então, o ressarcimento é imprescritível, segundo o parágrafo 5º do artigo 37. Mas a resposta para a tua pergunta, a importância desse tema, como eu até disse numa indagação que fizeste, que até consta no material de divulgação. A possibilidade da cidadania controlar os agentes públicos está justamente, e dentro dos critérios, dos princípios do Estado Democrático de Direito, está dentro dos instrumentos que são colocados justamente para se coibir
a improbidade administrativa. Daí a importância de nós aprofundarmos a reflexão sobre essa lei. O professor Aloysio Zimmer Júnior também estará conosco, o professor Ricardo Camargo, a professora Lúcia Kopitsch, o Paulo Moreira de Oliveira irá falar sobre os crimes que atentam contra a probidade, em particular, que será um curso bem completo. A professora Ana Feliciani falar, que é doutora pela URGS e professora também, falar sobre o aspecto da responsabilidade civil. E ali dentro da responsabilidade civil é que vai entrar, inclusive, uma outra particularidade. Dentro da responsabilidade civil tem um tópico, né, que é o tema da responsabilidade política. E nós não podemos esquecer que lá no artigo 85, quando fala dos crimes de responsabilidade, quer dizer, o impeachment, está lá bem claro, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição e especialmente contra, lá no inciso 5º, a probidade na administração. Então, a violação da probidade também é uma das figuras típicas para o crime de responsabilidade. Isso entra dentro da aula da professora Ana Feliciani, que é a responsabilidade civil. Um tópico ali vai entrar a responsabilidade política para dar um painel bem completo da nossa lei de responsabilidade. Quer dizer, eu vou falar sobre os princípios no primeiro momento, o professor Maffini vai detalhar, aprofundar os artigos 9, 10 e 11, depois a professora Lúcia Kopitsch, junto com o professor Ricardo Camargo, vão aprofundar o tema justamente da investigação, e é muito importante o tema da investigação e depois o tema da defesa prévia, porque a nossa lei de improbidade, ela posteriormente, depois da sua edição, ela teve uma alteração que introduziu a figura da defesa prévia. Por quê? Porque se verificou uma enorme profusão de ações com intuito apenas político, ou de hostilizar o gestor. Então, não é raro, às vezes, a defesa prévia esclarecer os fatos. Mas a professora Lúcia Kopitsch, ela vai trabalhar justamente com a defesa prévia, e o professor Ricardo Camargo vai ser a mesma aula que eles vão compartilhar. Vai ser Sim, a doutora Lúcia Kopitsch, que inclusive ela já lhe deu aqui boa noite e agradecendo por ter aceito o convite. A doutora Sulamita Santos Cabral está lhe dando boa noite ao senhor, a mim, e agradecendo a todos que assistem. Enfim, também tem um outro comentário aqui, o doutor Eduardo Fontoura está dando saudações ao colega, da parte dele, e da Ana Paula Mesquita. Muito, amigos, colegas muito queridos, uma saudação especial a eles. E a doutora Solamita, nossa Santos Cabral, junto com a doutora Lúcia, presidente e vice do nosso instituto, que me prestigiaram, no fundo, me convidando para dar essa contribuição aí para a advocacia gaúcha através do IARGS. É uma alegria estar com vocês aqui. Que maravilha! E quero lembrar que hoje estamos fazendo um sorteio desse curso que está sendo tão esperado. Basta colocar no chat, eu quero, que vai concorrer ao final desta live a um sorteio free de uma inscrição. O tema da live de hoje com o Dr. Paulo Torelli é Estado, Probidade e República Constitucional. Seria interessante também o senhor falar sobre o que é o Estado. Pois essa é uma pergunta que é muito importante. Aliás, eu acho que deveria se fazer essa pergunta, duas perguntas para todos os candidatos a ministro do Supremo. Acho que o Senado deveria sempre perguntar qual é o seu conceito de Estado e qual é o seu conceito de direito. O querido professor Marco Aurélio, que nos assiste, ele sabe disso. Existem bibliotecas inteiras para definir o que é o direito. Então, a pessoa está atuando há anos na profissão, mas me dá um conceito de direito. Bom, são os mais variados, vai desde o conceito do direito natural até o debate sobre o direito positivo, o velho debate, mas aí entra o tema do realismo político, que foi justamente o que marcou, até hoje eu fiz questão de pegar essa obra aqui, The Common Law, Oliver Wendell Holmes. Quer dizer, o ministro da Suprema Corte americana, que no início do século XX, ele deu uma guinada na jurisprudência, no direito americano, que tinha todo um mote inspirado no direito natural. Então, o direito, e isso influenciou até, ainda está bem presente, que era a própria matriz que vinha lá do século XIX. Quer dizer, qual era o conceito de constituição substantiva? É o direito natural, que seria um direito inerente ao ser humano. E aí resvala para a metafísica. O Oliver Wendell Holmes, eu não sei nem se tem tradução, The Common Law,
foi uma referência porque ele, na Suprema Corte norte-americana, ele que foi integrante, ele pegou e disse, não, vamos falar bem claramente, o direito é definido a partir dos interesses. E aí tem toda a construção que não é um modelo assim inspirado, o modelo norte-americano, porque é um modelo baseado, como o nome diz, na common law, é a ideia do precedente que vincula. Mas esta pergunta, o que é o direito, ela vem junto do que é o Estado. E Hans Kelsen, e aí eu faço questão de dizer, eu sou um institucionalista normativista. Então, quando alguém me pergunta qual é o teu conceito de direito é norma. Agora, é claro que eu faço uma homenagem ao grande professor Miguel Reale, da faculdade que eu fiz doutorado, na USP, que introduziu o debate sobre a teoria tridimensional do direito, inspirado no culturalismo. Quer dizer, o professor Miguel Reale, o direito é um fenômeno histórico, social e cultural. Então, quando eu digo que o direito é norma, eu não deixo de dizer que não é apenas uma relação entre fato e norma, é necessário se indagar sobre os valores, é necessário imprescindível uma reflexão axiológica. Aí é que entra a importância do princípio da moralidade na administração pública, que também não pode ser um princípio que existe metafisicamente. Quando se fala em moralidade, o professor Marco Aurélio introduziu isso com muita propriedade, que está lá no caput do artigo 37 da Constituição, necessariamente tem que haver uma violação a algum preceito, nem que seja um princípio previsto na Constituição, porque senão nós estamos falando para o moralismo. E aí a importância, a grande contribuição que Hans Kelsen deu. Quer dizer, Kelsen, inspirado em toda a doutrina dos contratualistas, ele veio a dizer, e aí eu vou responder a pergunta, o que é o Estado? O Kelsen, ele diz, em última análise, o Estado é o ordenamento jurídico. E aí o ordenamento jurídico não é só as leis feitas pelo legislador investido com essa autoridade no parlamento. Envolve os costumes, e aí é o próprio modelo dos americanos, que é baseado nos precedentes, nos costumes incorporados pelo Poder Judiciário. Envolve os atos negociais, quer dizer, os atos negociais que são chancelados, que são lícitos, previstos dentro da lei, um contrato. Quer dizer, então, na realidade, o que é o Estado? O Kelsen definia, justamente para botar uma camisa de força no poder, ele dizia o seguinte, o Estado é o ordenamento jurídico. Então, quando pergunta para mim o que é o Estado? O Estado é o ordenamento jurídico, porque a sociedade concebeu. Agora, notem bem, eu fiz questão de dizer, um institucionalista normativista. Porque eu rendo uma grande homenagem a Maurice Oriu, que é um pequeno livrinho que o Sérgio Fábio traduziu, que ele até me deu a honra de fazer a apresentação. Ele é muito fininho, que é, na verdade, a introdução à obra do Maurice Oriu, que foi um grande publicista francês, na virada do século XIX para o século XX, a teoria da instituição e da fundação. O que é uma instituição? Uma instituição é um conjunto de pessoas, isso o Maurício Oriu definiu lá no final do século XIX, em torno de uma ideia que forma uma autoridade. E eu digo isso, internautas de Terezinha, para afirmar o quê? Que a nossa Constituição é a maior das instituições. Porque o Maurício Oriu, nessa obra, a teoria da instituição e da fundação, nessa obra que, aliás, o Fábio me deu a honra de apresentá-la. Então, eu fiz uma pequena apresentação que eu expliquei o que é o institucionalismo. Ele diz que existem instituições que se personificam e existem instituições que não se personificam. As instituições que se personificam nós conhecemos. É o Banco do Brasil, enfim, o próprio Estado do Rio Grande do Sul, os municípios, dentro de uma federação que estão compostas, se personificaram. Agora, aquelas instituições que não se personificam são aquelas que estão no ambiente de toda a sociedade. E a Constituição é a maior de todas as instituições. Eu me inspiro no Maurício Oriu justamente para buscar complementar esse conceito. Que se o Kelsen dizia que o Estado é a ordem jurídica, ele dizia isso por quê? Porque ele viveu numa época em que a Constituição não tinha expressão nenhuma. E ele foi um dos primeiros a se esforçar, justamente no entreguerras, para que a Constituição passasse a ser um texto com força normativa. Um texto do qual se dependessem normas que vinculassem a vida política, sobretudo. Porque este é o grande problema do direito público na Europa, nos Estados Unidos, no mundo em geral, que ele tenta regular o poder. E aí, bom, uma coisa é um acidente de trânsito, por exemplo, uma questão banal. Se a pessoa não quer cumprir a sentença condenatória, vai ter uma execução forçada.
Mas e quando os poderes estão em conflito? E aí eu faço questão de dizer e me posicionar. O Brasil não vive uma crise constituinte, fazendo a distinção que o grande constitucionalista Paulo Bonavides fazia. O Brasil vive hoje uma crise constitucional. E a preocupação de debater o tema da improbidade é justamente para contribuir na defesa da força normativa da Constituição Democrática de 1988 e preservar com isso a legitimidade constitucional, mas em decorrência da legitimidade dos governos, dos seus atos, do parlamento, do próprio poder judiciário. E notem bem, tem uma tripartição de poderes, que já é o artigo 2º, o artigo 1º da nossa Constituição afirma que o Brasil é uma república, é um Estado democrático de direito, e que o poder emana do povo. Agora, já no artigo 2º há uma repartição funcional. E Konrad Hess, o grande constitucionalista alemão, ele dizia que a hermenêutica é a mesma. A interpretação da Constituição não é diferente da interpretação das leis. E aí, a contribuição que foi dada lá no século XIX por Savigny e Ehring, ela permanece de pé. Os métodos que vão desde o método gramatical, o método lógico, até o método sistemático teleológico. São métodos de interpretação que se usam ordinariamente. Mas o Konrad Hess, o grande constitucionalista da segunda metade do século XX na Alemanha, que foi que concebeu o debate sobre a força normativa da Constituição, ele tem uma obra magistral também, muito fininha, que o Fabris publicou, tradução do Gilmar Mendes, por sinal, que é a força normativa da Constituição. Por quê? Pela preocupação de que as constituições do pós-guerra, após a derrubada do nazifascismo, elas têm uma vigência na sua plenitude, que são constituições extensas, analíticas, que toda a Europa continental tem, que entram em detalhes, falam dos direitos sociais, que esse é o problema do paradoxo da dificuldade de se fazer cumprir o texto da Constituição, e que alguns dizem, ela é muito extensa, o bom é a Constituição americana, que são só 7 artigos. Não é verdade. São 7 artigos, mais 10 emendas que foram imprescindíveis, onde estão as declarações de direitos, porque o Thomas Jefferson cobrou do George Washington. Vem cá, porque ele não tinha participado da Convenção da Filadélfia. O Thomas Jefferson era o embaixador em Paris, que a França era a grande potência depois da Guerra de Independência, e a grande potência adversária, e já estava vivendo a convulsão da Revolução Francesa, mas em 1776 ele não participou da Convenção da Filadélfia e o George Washington voltou da França e cobrou do George Washington, o primeiro presidente americano, vem cá, vocês não escreveram uma declaração de direitos. E aí, então, para poder passar no referendo, que exigia aprovação de 9 dos 13 estados, eles fizeram as 10 primeiras emendas com as garantias, que até nos filmes aparece, a garantia de ficar em silêncio, a liberdade de expressão. Mas isso significa o quê? Mesmo a Constituição americana, hoje, eles estão na beira de viver uma crise constituinte. Não demora, eles vão ter que repensar o pacto fundante deles. Enquanto que o Brasil tem um pacto fundante, que foi feito em 88, tal qual a Europa, na superação de uma ditadura. E até hoje ele não foi efetivado na sua plenitude. E então nós carecemos de um aprofundamento desse debate. E aí, bom, a mazela, a chaga da corrupção, do desvio de poder, do desvio de finalidade, que não pode resvalar para o moralismo. Por isso que eu acho importante referir o Maurício Oriú. Aliás, o Maurício Oriú ele deu uma grande contribuição na publicística sobre o princípio da moralidade. E ele é claro ao enfatizar que a probidade administrativa, a moralidade, ela, como desvio de poder, ela se dá dentro da compreensão institucional. Ou seja, nós temos que compreender o que são as instituições, quais são as suas atribuições, a sua finalidade. Dentro dessa compreensão, a instituição é um conjunto de pessoas em torno de uma ideia que concebe uma autoridade. No momento que há uma violação desta ideia, há uma violação da moralidade. Mas por que isso, internautas, Terezinha, por que isso? Porque senão nós entramos naquela lógica da pessoa. Por que é a importância do princípio da moralidade? Mas, ao mesmo tempo, a moralidade ela não existe autonomamente. Porque senão alguém vai dizer, eu cumpri a lei. É muito comum a pessoa dizer, eu cumpri a lei. Mas cumpriu a lei formalmente. Aquele exemplo que até eu fui professor de introdução durante muitos anos. A placa diz na estação de trem, proibido entrar com cães. E, aliás, o Hermann Kantorowicz foi um que referia isso, foi um grande teórico do direito, que defendeu até a escola do direito livre. Então, o cara quer entrar dentro do trem com um urso, porque ele tem um urso de estimação, ele quer, a placa diz proibido cães. Aí é necessário se buscar o sentido da norma.
E a ideia do princípio da moralidade, ele vem justamente a dar a dimensão cultural, a dimensão axiológica, a dimensão valorativa. E esta é a contribuição, enfim, monumental do professor Miguel Reale, que é a teoria tridimensional do direito. Mas, como se percebe, esse debate é um debate que leva direto para a reflexão sobre a sociologia, a teoria geral do direito, a filosofia, a ciência política, porque são disciplinas que dialogam diretamente com a publicística, em particular com a teoria geral do direito constitucional. E é dentro desse contexto que se coloca o debate da improbidade e a preocupação da professora Lúcia, quando ela me pediu para contribuir na organização do curso, fazer os convites, pensar as disciplinas, ela disse, nós temos que dar uma contribuição para que o combate à improbidade não vira uma ferramenta, um instrumento de perseguição política. E não é por nada que a lei sofreu uma alteração e tem a ideia justamente da defesa prévia, que não raro, já ajuizado o processo, a parte, ainda antes de contestar, ela apresenta uma defesa prévia. Via de regra, quem se defende já coloca tudo ali. Porque já sabe que ele está tentando resolver e não é incomum o juiz dizer o seguinte, olha, não vou receber a ação porque não tem nenhum ato de improbidade aqui, a pessoa nem participou desse ato aqui, então não é pouco comum. Agora, a professora Lúcia, como eu dizia, ela vai dividir a aula com o professor Ricardo Camargo, onde ela vai trabalhar a defesa prévia, mas o professor Ricardo Camargo vai trabalhar a fase investigatória, que é a grande responsabilidade do Ministério Público. O professor Ricardo vai trabalhar com a prova. Esse é o grande debate. Tudo que nós estamos falando aqui é metafísica, em última análise. Se eu não tiver um... Esse curso é maravilhoso, doutor. Imperdível o curso, né? Não, mas se eu não tiver um elemento probatório que diga, olha, o fulano praticou tal ato, ou no mínimo um indício que caracterize como um justo motivo para iniciar uma investigação. Não pode haver essa situação de abrir uma investigação só para constranger, você não ter absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque, e como fica, é o doutor? Órgão, então ele é o responsável. Isso derrui, destrói a legitimidade das instituições. O judiciário se desautoriza, o Ministério Público se desmoraliza. Então, esse é o debate que nós precisamos fazer, nós precisamos aprofundar, compreendendo o que é democracia, o que é república, como é que isso se organiza, porque nós temos que ter a clareza, que é o grande debate. Até no julgamento agora, recentemente, o ministro Marco Aurélio ele chegou a puxar um livro, no julgamento justamente do caso do habeas corpus do Lula, ele chegou a puxar um livro que ele disse que recebeu de um amigo sobre teoria do conhecimento, que é uma outra disciplina da filosofia, que ele é fundamental. E aí é o problema da busca assim, da verdade. E, portanto, a prova é fundamental. Nada disso que eu estou falando tem qualquer sentido se não tiver uma prova material. No mínimo, um início de prova que coloque o debate em termos adequados para se caracterizar aquilo que os americanos chamam, que é a ideia, e que a nossa doutrina incorpora, que é a ideia de um justo motivo. Tem que haver um justo motivo para se iniciar uma investigação que seja, porque ela não deixa de ser um constrangimento. A doutora Monique Wilborn colocou grande mestre, onde o professor Torelli está falando, eu sempre estou ouvindo. Querida aluna da especialização da Uniriter, um abraço, Monique, uma alegria. É sempre bom falar sobre a importância da Constituição e o que ela organiza, né? Seu Estado, a sociedade, muito se questiona isso também, o debate relativo à Constituição. Não é isso, doutor? Essa questão é fundamental, né? Porque, na realidade, lá quando eu estudei o direito constitucional, ainda se falava muito que a Constituição ela trata da organização fundamental do Estado. E esse é um modelo de Constituição liberal que vem lá do século XIX. Então, ela vai definir a organização dos poderes, o que cabe ao judiciário, ao legislativo, ao executivo, as suas atribuições, e vai ter uma declaração de direitos. Esse é um modelo clássico de Constituição, que está até lá no artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem, da Revolução Francesa, que o país que não tem uma separação de poderes, uma declaração de direitos, ele não tem uma Constituição. Só que justamente essa restrição da Constituição apenas organizar o Estado e colocar apenas os direitos negativos, o que é os direitos negativos? Aquele direito de primeira geração, quer dizer que é a não intervenção do Estado na vida individual do cidadão. É os direitos de primeira geração, que é direito fundamental,
a integridade da pessoa, respeito à liberdade, à vida, que o Estado não vai arbitrariamente, justamente sem um justo motivo, não vai intervir. Só que o desdobramento disso foi uma crise econômica no final do século XIX. O Papa Leão XIII faz a encíclica Rerum Novarum para defender o direito social, justamente como uma resposta justamente à Comuna de Paris, que tinha acontecido em 1871. O desdobramento disso foram duas guerras. O pós-guerra vivenciou o que se conhece como Estado democrático e social de direito. Paulo Bonavides tem uma obra magnífica que é do Estado liberal e Estado social. Então, as constituições todas do pós-guerra, e mesmo onde não tem Constituição escrita, que é o caso da Inglaterra, e o Bonavides chega a dizer isso, no pós-guerra, a própria Inglaterra ela se construiu como um Estado social. O sistema de saúde inglês é uma referência para o mundo. Um sistema totalmente público. Inclusive, foi inspiração do nosso SUS, uma das inspirações do nosso SUS. Então, o Bonavides, nesse livro, meu grande mestre Paulo Bonavides, que nos deixou há pouco, com 96 anos de idade, ele prefaciou, aliás, a minha dissertação de mestrado, uma figura, eu tive várias vezes com ele pegava e dizia: todo Estado, por definição, é Estado social. Estado que não era social é aquele Estado do século XIX, que no Brasil convivia com a escravidão, inclusive. E é importante nós colocarmos isso, porque aqui se retoma justamente o debate sobre a complexidade e a problematicidade da fronteira entre liberdade e opressão. Por que isso, Terezinha, Internautas, é muito importante enfatizar isso? Mas também os americanos fizeram, já que eu falei da realidade deles, uma Constituição e fizeram uma declaração de independência escrita pelo próprio Thomas Jefferson, que era um senhor de escravos. Ele, embora fosse um abolicionista, tivesse críticas severas, mas ele conviveu, que era o modo de produção econômico que vingava na época. Aliás, no Brasil, no século XIX, foi o último país a abolir a escravidão, abolicionistas tinham escravos, porque era um modo de produção. Claro, para mim fica fácil falar isso. Por isso a crítica correta do movimento negro, do lugar de fala. Era um modo de produção? Não, era um cinismo, em última análise. Quer dizer, como é que se faz uma declaração de independência lá? O Thomas Jefferson escreveu ela na Virgínia, que era onde ele tinha Monticello, que era a propriedade dele, que era uma grande fazenda, que era uma enorme de uma biblioteca, que hoje está todo no Congresso americano. Ele tem uma frase, aliás, do Thomas Jefferson, que diz: I cannot live without books. Ele tinha uma enorme... Aliás, eu visitei o setor da biblioteca do Congresso americano, onde está o acervo dele, do Thomas Jefferson. O Thomas Jefferson fez a declaração de independência dizendo que todos os homens nascem igualmente livres, a inspiração do direito natural. Mas eles conviveram por mais quase 100 anos com a escravidão e só acabou com uma guerra. Para perceber justamente a complexidade, a problematicidade dessa fronteira entre a liberdade e a opressão. Os próprios franceses fizeram a Declaração dos Direitos do Homem, mas a escravidão nas colônias francesas foi deliberação da Assembleia Nacional. A escravidão nas colônias só acabou em 1848, quando a burguesia europeia se convulsionou. Foi 1848 foi quando a Europa toda viveu uma convulsão, porque era uma reação contra a Santa Aliança, que com a queda de Bonaparte em 1815 se reconstituíram todas as monarquias, mas não demorou. De 1815 a 1848 houve uma grande convulsão na Europa toda. Aliás, todos os autores revelam isso. 1848 foi, aliás, a partir de 1848, portanto, a Itália começou a se unificar, a Alemanha também foi só consolidar em 1871. Mas por que isso é importante enfatizar? A França manteve a escravidão nas colônias. Só foi acabar com a escravidão em 1848. Por quê? Porque o trabalho servil é incompatível com uma economia de mercado. Uma economia de mercado precisa de liberdade de contratar. E é isso que o Brasil também dá um retrocesso na medida em que ele faz uma reforma trabalhista de cima para baixo, que a Constituição não está sendo respeitada em vários preceitos, Lá no artigo 7º diz que a redução de salário só pode com acordo coletivo. E isso não foi colocado de graça ali. Foi uma guerra na Constituinte. Aí teve uma medida provisória que o presidente da República, Bolsonaro, baixou no início da pandemia, quando outros países estavam congelando salários, ele baixou uma medida provisória dizendo que dava para reduzir sem ouvir o sindicato. Só que está bem claro, no artigo 7º, é vedada a redução de salários, salvo convenção coletiva. No artigo 7º, inciso 6º da Constituição. E aí uma medida provisória e o Supremo disse que é constitucional.
Então, o texto tem que ser respeitado, é do texto que se depende a norma. Agora, isto decorre de uma compreensão histórica, social e cultural, e os poderes não podem, eles têm que ter vontade de Constituição, como dizia o Conrad Hess. Agora, esse é o debate. Quer dizer, essa complexidade, essa problematicidade de uma incerta fronteira entre o que é liberdade e opressão. Com certeza, os escravos americanos até a Guerra Civil, eles não achavam que estava legal o que estava escrito na Declaração de Independência, que era correto, que não era praticado. Então, e notem bem, aí, por isso o direito, a teoria geral do direito vai dialogar com a teoria geral do direito constitucional, em particular, vai dialogar com a filosofia, com a sociologia. Depois de Hegel e Kant, não se pode conceber qualquer sociedade em que os seres humanos não sejam igualmente livres. Ou seja, tenham a mesma medida a igualdade e a liberdade. Isso é uma cláusula pétrea. Aliás, está me lembrando aqui o Marco Aurélio Moreira de Oliveira. É isto. Aliás, o desembargador, desculpa, eu estava me referindo ao Paulo aqui. É uma cláusula pétrea. Agradeço a ajuda, que está pequenininha aqui a letra, desembargador Marco Aurélio. É uma cláusula pétrea, e justamente por quê? Agora, é uma coisa curiosa, né? As cláusulas pétreas, elas surgiram justamente no debate da Constituição de Weimar. Foi a primeira Constituição, depois da Primeira Guerra Mundial, que contemplou direitos sociais. Só que ela contemplou direitos sociais, mas não existiam cláusulas pétreas. E aí qual é o problema? O parlamento todo dia editava leis que, sobretudo, violavam a propriedade. E aí surgiu o debate, que foi o Carl Schmitt, o grande teórico que acabou contribuindo com o nazismo, que falava nas garantias institucionais. Ou seja, está me pedindo para dispensar o desembargador. Eu respeito, eu tenho um temor reverencial, desembargador Marco Aurélio, mas vou me esforçar. O que acontece? As cláusulas pétreas surgiram do debate do entreguerras, porque pela primeira vez se colocou direitos sociais na Constituição, e aí, obviamente, que o parlamento tinha uma maioria, se formou uma democracia parlamentar, e obviamente que não tinha limites. Então, é esses limites que cabem ao judiciário. Por isso que o judiciário é um poder funcional. Lá no artigo 1º da Constituição está dito: todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos. A investidura no Poder Judiciário é uma investidura, e aí é um elogio, aristocrática, porque ela pressupõe conhecimento, ela pressupõe estudo. Agora, ela não tem a função representativa, por isso que tem uma restrição, que a função é observar o ordenamento jurídico. E daí a homenagem que eu rendo a Kelsen, que foi nesse debate de Weimar que Kelsen acabou vencendo. E acabou sendo uma composição, porque no pós-guerra, então, se concebeu a ideia das cláusulas pétreas, que é justamente uma homenagem também a Carl Schmitt, justamente as garantias institucionais, elas foram uma parte da Constituição que é imutável. Agora, isso de acordo com a evolução histórica, social e cultural. Nada impede que se não se coloque mais cláusulas pétreas, e Portugal mesmo foi obrigado a rever algumas cláusulas pétreas da Constituição que fez logo depois da Revolução dos Cravos, para poder integrar a comunidade europeia, que até as estatais estavam nas cláusulas pétreas, e aí eles flexibilizaram. É isso que eu sou a favor de uma economia mista, que é justamente uma parte composta por estatais que equilibram, regulam preços, e outra parte pelo livre mercado. Agora, a Constituição Portuguesa, logo depois da Revolução dos Cravos, ela era rigorosíssima. Tinha muitas cláusulas pétreas, tudo era cláusula pétrea. Então, na verdade, e aí é que surgiu, foi o Jorge Miranda, um constitucionalista português, que fez a teoria da dupla revisão, que foi criticadíssima, porque nada diz que não se pode fazer uma emenda derrubando o artigo que fala que não se pode mudar determinadas matérias. Eu não estou querendo inspirar ninguém, pelo contrário, porque eu acho que a nossa Constituição está muito boa e o que está nas nossas cláusulas pétreas está bem lançado. Aliás, o Supremo tem uma ação direta de constitucionalidade que ele disse que no conceito de direitos individuais que contemplam as cláusulas pétreas, estamos direitos sociais. Acho que é 1248, se não me engano, o número dessa ADI. Talvez eu esteja errando. Ele diz que tem um direito social que é fruível individualmente, ele está contemplado pelas cláusulas pétreas. Foi no tema da licença maternidade que o Supremo decidiu isso. Então, esse debate ele é um debate que está em aberto, que é a contribuição do constitucionalismo pós-guerra. Ou seja, a Constituição é um texto em aberto, mas que depende justamente de uma interação com o todo da sociedade. Não pode o Supremo pegar
e simplesmente reinterpretar o texto para atender o sistema financeiro, por exemplo. Para atender entender. Porque aí a nossa Constituição vira uma coxa de retalhos, a gente retrocede lá para a velha Prússia, onde o Ferdinand Lassalle escreveu aquele clássico livro, o que é uma Constituição. Que diz, a Constituição é uma folha de papel, o que importa são os fatores reais de poder. E o Brasil, hoje, vive uma crise, eu não diria constituinte, porque nós estamos bem com o nosso pacto fundamental que foi feito na superação de uma ditadura. E aqui eu cito Ferraioli, inclusive, que ainda hoje ele presidia a Constituição Italiana de 1948, que foi logo após o nazifascismo, e tem um movimento também lá em enxugar a Constituição. Eles não. Houve um pacto antinazismo de inclusão social e essa Constituição ela está de pé, tal qual a nossa. Agora, o que é fundamental? A interpretação do texto passa por uma evolução. Agora, ela não pode ser uma interpretação arbitrária. Agora, aliás, um grande publicista também do início do século XX, que é Georg Elin, né, que foi um dos que teorizou mais sobre o tema mutação constitucional, que é quando se altera a interpretação sem mudar o texto. Um bom exemplo é o tema do artigo 226. Lá está escrito o tema da família, o substantivo, homem e mulher no casamento. E o Supremo, em 2011, antes da Suprema Corte Americana, se aliou com as cortes europeias para dizer que, olha, um homem, dois homens podem casar, duas mulheres podem casar, isso é feito no mesmo livro de registro, ninguém tem nada a ver com isso. Isso resolveu muita dor e muito sofrimento e não prejudica ninguém. Então, o texto fala, usa o substantivo homem e mulher para definir o matrimônio. Mas o Supremo corrigiu a interpretação, tirando ali uma norma que diz, não, o casamento ele é baseado num laço afetivo entre dois seres humanos. Aí tem gente que agora já começa a falar em polifamília, em polirrelação. Bom, aí é um outro debate. Aí não vai ser difícil tirar isso do texto que está ali. Agora, se entendeu que é perfeitamente possível duas pessoas do mesmo sexo irem no cartório de registro e dizer queremos contrair o matrimônio. E para não haver discriminação, é feito no mesmo livro, na mesma ordem sequencial. Porque é uma união afetiva, na realidade, que tem consequências patrimoniais da vida das pessoas. Agora, eu quero saber, a sociedade aprova a mutação que disse que é vedada a redução de salários, vírgula, salvo acordo coletivo? Isso não prejudica toda a sociedade? E esse é o grande paradoxo que nós estamos vivendo. Prejudica, inclusive, a formação do mercado interno. Se as pessoas não tiverem salário, não tiverem renda, elas não vão consumir. E o mercado também está protegido pela Constituição, lá no artigo 219, diz que o mercado interno é patrimônio nacional. É um artigo isolado, 219. Então, a Doutor Paulo, para quem está entrando agora, o doutor Paulo Torelli, que é o nosso convidado de hoje, está falando sobre Estado, probidade e república constitucional, dando uma perfeita aula hoje aqui. E nós, hoje, estamos também divulgando o curso que está sendo coordenado por ele, pela vice-presidente, a doutora Lúcia Kopitsch. E para dar um start nesse curso, né, um pontapé inicial, nós estamos hoje lançando um sorteio de uma inscrição. Quem colocar nos comentários aqui, eu quero, ao final desta live, poderá ser sorteado para este curso gratuito, que vai começar no dia 18 de maio, serão 6 aulas, que vão até junho, não é isso, doutor? E estamos, então, aqui sorteando. Basta colocar nos comentários, eu quero. A doutora Lúcia Kopitsch já vai entrar daqui a pouquinho para poder falar do curso junto com o senhor. Não queria cortar a sua linha de pensamento, é que muitas pessoas vão entrando e acabam não sabendo sobre o que o senhor está falando. Então, claro. O tema do Dr. Paulo Torelli é Estado, probidade e República Constitucional. O senhor acha que a gente estende mais um pouquinho ou já chama a doutora Lúcia? Como é que o senhor prefere? Pode chamar, só deixa eu concluir, porque eu acabei não dando a resposta. O Estado é o ordenamento jurídico. Agora, a pergunta sobre o que é a Constituição, foi essa a última pergunta? Exato. A Constituição, hoje em dia, isso está em Conrad Hess, no Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha, que está traduzido aqui pelo Luiz Afonso Herré, que o Fábio publicou, e o Gilmar Mendes, no seu curso de Direito Constitucional, ele incorpora plenamente isso. Se alguém disser
que o direito constitucional trata da organização fundamental do Estado, ele está falando daquela Constituição liberal do século XIX. Hoje, o Conrad Hess fala e conceitua, e o Gilmar Mendes reproduz isso no seu livro, que o direito constitucional trata da organização fundamental da coletividade. O direito constitucional, e aí o Conrad Hess dá uma contribuição na hermenêutica, dizendo que são 3 os cânones hermenêuticos constitucionais. Não é que a hermenêutica, como eu falava lá no início, seja distinta da hermenêutica jurídica que se adota na interpretação de todos os textos legais. O velho debate lá de Savigny e Ehring, todos os métodos que vão se comatar no método sistemático teleológico, que é o mais sofisticado, mas não pode ignorar o método gramatical. Quais são os 3 cânones que Conrad Hess coloca? Em primeiro lugar, supremacia da Constituição. Então, nós temos que entender que no nosso sistema é um pressuposto que a Constituição ela está no verso do sistema e ela é a maior das nossas instituições. Qual é o segundo cânone? Nessa ordem hierárquica, unidade da Constituição. Hoje, internautas, é muito comum. Cada um pega uma parte da Constituição que lhe agrada e esfrega na cara do outro, ignorando que é um texto que tem que ter uma ponderação, um equilíbrio, e é daí que sai a sua força normativa. Eu quero até encaminhar já para a conclusão do meu pensamento dizendo o seguinte, homenageando, prestigiando Conrad Hess e Gilmar Mendes, os constitucionalistas que pensam o Estado democrático e social de direito, dizendo que a Constituição trata da organização fundamental da coletividade. E qual é o terceiro cânone constitucional, além da superioridade, supremacia da Constituição, da unidade, que tem que se ponderar e interpretar ela sem ignorar nada do que consta no texto? O terceiro cânone é a separação de poderes, justamente que existe atribuições funcionais. O Brasil vive uma crise constitucional hoje porque os poderes estão se atravessando um no outro. Um está querendo cumprir o papel do outro. É muito triste hoje que, quando acontece um problema no Brasil, não se queira saber a opinião de um líder de partido, de um líder no Congresso. Se quer saber a posição de cada um dos 11 Supremos que nós temos. Nós temos 11 Supremos. Cada um tem uma opinião. E esse debate ele se eviscerou recentemente. Inclusive, a ideia, até que eu achei equivocada, eu não consigo compreender na processualística um conflito positivo entre um colegiado e um ministro que está despachando num processo. Para entrar num tema bem momentoso, que eu sei que cada um tem a sua opinião. Agora, o que é o problema é essa hiperexposição. Então, essa lógica é que vai me permitir dizer o seguinte: tem muita coisa na Constituição que eu não gosto. Assim como tem muita coisa na Constituição que eu gosto. E é exatamente aí que reside a virtude da Constituição. Se eu gostasse de tudo que está nela, ou se nada que está nela me agradasse, ela não seria um pacto de convivência. Ela seria uma imposição de um lado contra o outro. Dois pesos e duas medidas, isso mesmo. Desculpa, Terezinha. Não, sim, são 2 pesos e 2 medidas, né? A virtude da nossa Constituição ela está em ser um pacto de convivência de toda a sociedade que foi concebido numa crise constituinte, na superação de um regime autoritário que não resolveu os graves problemas sociais do Brasil, pelo contrário, até agudizou e causou muita dor e muito sofrimento. E aí ela justamente representa um equilíbrio. Ela é passível de emendas, mas dentro das regras que estão estabelecidas, é respeitada as cláusulas pétreas, porque não vivemos nenhuma crise constituinte que se coloque em debate o próprio tema das cláusulas pétreas. Então, é isso tudo que me permite prestigiar o constitucionalismo contemporâneo, que se dissemina pelo mundo todo, e dizer que a Constituição é um pacto de convivência de toda a coletividade. Ela trata da organização fundamental de toda a coletividade. Ela não trata apenas do Estado. Agora, onde é que entra o debate sobre o Estado e sobre a probidade? Justamente porque o Estado tem uma penetração e uma inserção nos mais variados segmentos da sociedade e são passíveis de atos de improbidade, enfim, todas aquelas condutas, ações que atentem contra... Esse também é um bom questionamento, né, doutor? Também é um bom questionamento. Se eu me der licença, eu vou chamar a doutora Lúcia, que já passamos de 50 minutos de live. Doutora Lúcia Kopitsch, chamando ela aqui.
Aguardando então a conexão com a doutora Lúcia, que junto com o senhor está fazendo a coordenação do curso Improbidade Administrativa, que terá início no próximo mês. Pronto, aqui está. Doutora Lúcia, uma alegria a tê-la doutora aqui. Lúcia Kopitsch, vice-presidente do IARGS. Boa noite, seja bem-vinda novamente. Então, Obrigada. doutora, boa noite. Só gostaria de interromper um pouquinho para falar como é que estamos nas nossas redes sociais. O IARGS está sempre a 1000, agora nessa plataforma totalmente online, né? No Instagram já estamos com 2.772 seguidores, no Facebook com 3.245, no Twitter com 538 e o canal do YouTube com 640 inscritos. Participem dessa plataforma digital do IARGS e inscrevam-se no canal do YouTube, porque esta live e todas as outras, além das videopalestras, estão todos postados no canal do YouTube do IARGS. Basta pesquisar por Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. E o IARGS está promovendo o curso Improbidade Administrativa pela plataforma Zoom em 6 dias, entre maio e junho. A coordenação é da doutora Lúcia Kopitsch e do doutor Paulo Torelli. 7 renomados professores que vão ministrar as aulas. Os cursos vão ser realizados nos dias 18, 20, 25 e 27 de maio e 1º e dia 8 de junho, sempre das 18h30 às 22 horas. Quem quiser se inscrever, procure por curso improbidadeadm.eventize.com.br. Repetindo, curso improbidadeadm.eventize.com.br. Informações no telefone DDD 51, telefone 98 595 1773 ou pelo e-mail eventos.iargs@gmail.com. E hoje, quem colocar nos comentários aqui, eu quero, vai estar concorrendo ao final desta live a uma inscrição totalmente free do curso. Basta colocar, eu quero. Doutora Lúcia, a senhora está com a palavra. Boa noite, doutor Paulo, boa noite, Terezinha, boa noite, doutora Sulamita, nossa querida presidente. Antes de mais nada, eu gostaria de externar minha tristeza, né, por ter ouvido que nós chegamos à triste e terrível marca de 400 mil mortos pela Covid. Eu tenho certeza que a diretoria do IARGS e todos os seus associados têm o mesmo sentimento de tristeza que eu tenho e externamos a todos os familiares o nosso sentimento e o nosso abraço muito carinhoso pela perda dos seus entes queridos. Infelizmente, estamos no momento em que todas as nossas alegrias são superadas pela tristeza de ver ao ponto que chegamos. Mas vamos respirar fundo e vamos em frente na nossa missão de levar este curso adiante e levar esse curso chegando naquilo que nós nos propusemos, tá? De transmitir aos colegas, advogados, juízes, promotores, procuradores, embargadores, enfim, aos políticos principalmente, esta visão do que é improbidade administrativa. E estamos contando com professores excelentes que hoje o Dr. Paulo nos deu, como diz o pessoal, uma palhinha do que será este curso, do que serão as aulas. Tá? E queria agradecer a colaboração do Dr. Paulo neste evento, que foi imprescindível, tá?
esperamos todo o sucesso, que certamente vai ocorrer, e pedimos que todos divulguem, tá? Porque é um curso inédito, que nunca se trouxe essa matéria para debate a público, tá? Porque as nossas lives são ouvidas não só pelos nossos associados, são ouvidas por centenas, agora milhares de advogados, de juízes, de promotores. Isso é um sucesso, e Arges, dentro dessa situação difícil da pandemia, ele se levantou, ele foi acima do que todo mundo esperava. Se reinventou. Foi o trabalho da nossa presidente, a confiança que ela teve na sua diretoria, na Terezinha, na doutora Ana Amélia, que tanto colabora conosco, e nós conseguimos nos superar. Estamos aqui com mais de 3.000 ouvintes e temos certeza que vamos mais longe, muito mais longe. Eu não conheço nenhuma notícia de que qualquer outro instituto no Brasil tenha chegado aonde nós chegamos. Graças ao trabalho, à boa vontade, à inspiração de todo esse pessoal, dos nossos associados, como o Dr. Paulo, que entrou no Instituto esse ano e já vem colaborando de uma forma maravilhosa com seus trabalhos, com as suas palestras, né? E, mais uma vez, agradeço ao desembargador Marco Aurélio, essa pessoa tão querida que nos proporcionou a live de terça-feira. Podemos ter uma noção do que é probidade, de como tratar a probidade ou a improbidade, que é o que mais nos preocupa. Então, estamos aqui para convidar todos que estão nos assistindo, não só a participar do curso, mas também a divulgar esse curso, que eu acho de uma importância muito grande no contexto atual da nossa nação. Nós precisamos melhorar, nós precisamos mudar, nós precisamos enxergar as necessidades reais do povo, que é a moralidade e a probidade. Então, o doutor Paulo Moreira de Oliveira colocou muito parabéns. Obrigada pela sua presença, e eu quero saber de como a gente faz agora o sorteio. Antes, deixa eu dizer que o doutor Paulo Moreira de Oliveira colocou parabéns, excelente exposição. A doutora Mareneida também, parabéns, Arges, pelas inovações. Eu sugiro, a Ana Amélia, ela está com todos os nomes das pessoas que colocaram eu quero. Um agradecimento Pode falar, ao doutor. doutor Paulo Moreira, que vai participar do evento também, um dos professores eméritos que estará conosco. Um abraço e muito obrigado a ele. A minha sugestão, a Ana Amélia, ela está com todos os nomes das pessoas que colocaram eu quero, né? Não sei se teria como passar por aqui, se ela pode fazer o sorteio. Eu acho que a doutora Ana Amélia podia colocar esses nomes numa caixa, se ela tem e os fazer o sorteio, né? Sim, é que ela está com todos os nomes. Tá, então Ela eu vou vai pedir que a Ana Amélia faça isso. Enquanto isso, eu vou falar direitinho aqui sobre as aulas, né? Sobre as datas. A aula do dia 18 de maio vai ser com o Dr. Paulo Torelli. Ele vai falar sobre princípios e controle da atividade administrativa. No dia 20 vai ser com o Dr. Rafael Maffini. E o tema será sujeitos, tipos e sanções de improbidade administrativa. No dia 25 de maio, com a doutora Lúcia Kopitke e o doutor Ricardo Camargo. O tema será procedimento investigatório e defesa prévia na improbidade administrativa. No dia 27 de maio, o doutor Aloísio Zimmermann Júnior. O tema será tutela administrativa da improbidade administrativa. No dia 1º de junho... Desculpa,
A doutora Ana Lúcia Feliciani é o aspecto cível, é tutela cível da... Sim, tutela civil da probidade administrativa, a doutora Ana Lúcia Feliciani, não é isso? No dia 1º de junho. Desculpa, eu entendi que não Não, constou não, não. cível. 1º de junho com a doutora Ana Lúcia Feliciani, tutela civil da probidade administrativa. E no último dia, dia 8 de junho, com o doutor Paulo Roberto Moreira de Oliveira, que vai falar sobre tutela penal da probidade administrativa. A doutora Sulamita colocou a doutora Lúcia e doutor Torelli está dando parabéns pela organização deste importante curso. Então, agora, eu pedi à doutora Ana Amélia que fizesse o sorteio. Parece que foram 5 ou 6 pessoas que colocaram eu quero, né? Então, eu vou pedir que ela, então, me fale aqui pelo WhatsApp qual o nome da pessoa sorteada. Enquanto isso, eu gostaria de dizer que na próxima quinta-feira, que a gente também tem as vitórias em relação à Covid, né? Quem vai participar vai ser a diretora do Departamento de Seguridade Social do IARS, a doutora Maria Isabel Pereira da Costa. Ela venceu a Covid. Depois de vários dias internada, ela conseguiu vencer a Covid e vai dar o seu depoimento aqui na quinta-feira que vem, junto com o Dr. Tiago Kidrick. Ele que é presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB-RS e diretor adjunto do Departamento de Seguridade Social do IARS. Eles vão falar sobre aposentadoria especial e o risco concretizado na área da saúde. E enquanto eu fazia a live aqui com o Dr. Paulo Torelli, a assessora do Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, confirmou a participação dele na semana que vem. Ele vai falar sobre advocacia pública em tempos de pandemia. E, aguardando aqui a Ana Amélia, ela colocou, a Marineida Mariano foi a vencedora do sorteio. Parabéns a ela. Enfim, essa pessoa está sorteada, mas quem quiser fazer a inscrição, eu lembro que todo o material está postado no site e no blog do IARS. Eu peço que a doutora Marineida entre em contato com o IARS, ou comigo, ou com a Ana Amélia, para poder a gente fazer o registro e a inscrição dela. Mas 2 pessoas... a Ana Amélia está dizendo que 2 colocaram o nome depois do sorteio. Como é que a gente faz? A gente refaz o sorteio ou não? Prescrito. Como que Nós, fazemos? Ela disse que temos que lidar com prazos. Meu Deus Mas do céu. eu queria dar uma parte aqui, assim, além olha, de uma cumprimentar sugestão. minha querida... Quem sabe que essas pessoas que colocam pode ser, doutor Paulo? Perfeito, ótima intervenção. Mas eu queria também fazer uma intervenção. É uma questão que é da gestão. Eu queria dizer, além de dar os parabéns, né, para a nossa querida Maria Isabel, que superou esse momento tão difícil, eu queria dar os parabéns também para a nossa jornalista, Terezinha Tassiano. Muito obrigada. Que ela e os 2 filhos, juntos, unidos, e certamente com o nosso carinho, também superaram o Covid em casa, lutaram com muita garra, e aqui está ela, trabalhando, e os seus filhos também já retornaram ao trabalho, merecem os parabéns pela coragem, pela superação. Obrigada por ter voltado para nós. Não foi fácil, mas superamos, os 3 juntos, no mês de janeiro. Não foi fácil, mas muita fé em Deus, né? E espírito de vencer. Também vencemos a Covid, graças a Deus. Olha aqui, a doutora Ana Amélia, muito obrigada, doutora Lúcia, pelas ricas palavras. Muito obrigada de coração. A doutora M.E. Kefke, não sei direito o nome dela, colocou eu quero. E a Diocélia Teixeira também colocou eu quero. Então, todas essas pessoas que colocaram eu quero, eu acho que a Marilene também, a Solange, doutora Solange,
colocaram eu quero. Então, essas pessoas, vocês permitindo, elas ganham 50% de desconto no curso. Certo, Perfeito. doutora? Da minha parte, lembrando, então, que mais informações sobre esse curso, basta colocar curso improbidadeadm.eventize.com.br. Este site foi feito exclusivamente para o curso, certo? E todas as informações constam no blog e no site. Então, gostaria então de salientar que semana que vem teremos então live do Procurador-Geral do Estado, o doutor Eduardo Cunha da Costa, da doutora Maria Isabel Pereira da Costa e do doutor Tiago Kidrick. Muito obrigada, a doutora Sulamita aqui parabenizando todos. Gostaria que o senhor fizesse a sua despedida, doutor Paulo Torelli, gostaria muito de lhe agradecer pela live maravilhosa, pela aula de hoje, e também a doutora Lúcia Kopitsky. Com a palavra agora o senhor, doutor Paulo. Muito obrigado, renovo meus agradecimentos. Saúdo mais uma vez a doutora Sulamita Santos Cabral, a doutora Lúcia Kopitsky, a ti, Terezinha Tacitano, uma alegria conviver contigo e participar desse esforço e de levar aí para os associados do IARGS e para a comunidade em geral uma reflexão que, em última análise, ela tem um propósito só. Ela se baseia na ideia de que não há regime melhor do que a democracia. Quer dizer, os arroubos autoritários que nós, vez por outra, assistimos, eles não podem passar de desvios circunstanciais. A democracia sempre é o melhor caminho. E a solução, sim, para os desvios de poder, os desvios de finalidade com relação aos atos dos gestores, ela passa por uma resposta dentro do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, esse que é o sentido do debate da probidade. Quer dizer, democracia sempre, totalitarismo, autoritarismo nunca. E esse é o sentido da contribuição que os profissionais do direito que se congregam, enfim, se confraternizam em torno do IARGS, enfim, enaltecem e valorizam dia a dia. Quer dizer, vocês todos que nos acompanham estão de parabéns, porque eu tenho certeza que tem uma aderência e tem uma compreensão do sentido, enfim, maior dessa experiência da humanidade que permitiu ao Brasil ter uma Constituição democrática que precisa ser posta em prática na sua plenitude, para que ela tenha força normativa. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Muito obrigada, doutor Paulo Torelli. Muito obrigada, doutora Lúcia Kopitsky. Se vocês me permitirem, eu gostaria de falar sobre o valor do curso. Eles fizeram um valor bem promocional para os 6 dias de curso. Ele custa R$ 120 para qualquer advogado, qualquer pessoa interessada. E para os associados do IARGS, o valor de R$ 100 pelo curso inteiro de 6 dias. Em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, gostaria de agradecer pela participação de todos e esta live estará postada amanhã no canal do YouTube do IARGS. Boa noite a todos e muito obrigada.